tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Cardoso e eu falo do canal Tudo é Arte. Hoje eu vim falar de sonhos e planos. Vocês fazem planos? Têm sonhos? Sabem como eu faço com os meus? Meus planos, meus sonhos? Vou falar para vocês já já. Enquanto isso, dá um pause neste vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, aciona esse sininho que tem aí para você receber todas as notificações. E ao final do vídeo, então, você dá aquele joinha se você gostou. Vem cá que eu vou te mostrar como eu faço com os meus planos e sonhos. O que você faz com os seus? Eu escrevo os meus no papel. É isso mesmo, gente. Em 2011 eu fui impactada com uma palavra, eu sou cristã, que eu vou ler para vocês, para então vocês entenderem o porquê que eu anoto os meus sonhos e planos no papel. A palavra diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Essa palavra está em Abacuque, capítulo 2, versículo do 2 ao 4. Então, a partir de 2011, quando eu fui impactada por esta palavra, eu decidi que, então, meus sonhos e planos, eu ia escrever no papel. Como eu fiz, então? A dica de hoje é essa. Eu fiz meu livro dos sonhos. Então, esse livro dos sonhos eu iniciei em 2011. Como que é feito? No final de 2010, eu então coloquei no livro quais eram os meus planos e os meus sonhos, dos mais simples aos mais ousados, né? E aí no decorrer do ano, conforme eu ia conquistando aquele sonho, aquele desejo, aquele plano, eu ia colocando então conquistado, ou eu colocava uma foto para determinar que então foi aquilo que eu recebi. Eu vou dar um exemplo porque esse livro eu fiz até 2014. Depois de 2014, eu fiz esse outro livro, Meus Sonhos, até 2016. E para o de 2017, que é o que eu também vou ensinar nesse vídeo, eu fiz este daqui, tá? Que eu vou ensinar a fazer essa capinha. E então eu decidi colocar todos desde 2011, que foi quando eu iniciei. Então a intenção do livro é você colocar todos os seus planos e conforme você vai alcançando, você vai colocando conquistado ou coloca a foto, como então eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar meu último ano, que é o de 2015. Tá. Vou dar um exemplo aqui, ó, o meu de 2015, tá? Quais eram os dos planos que eu tinha de 2015? Comemorar os 15 anos da Sara e da Sabrina, são as minhas filhas, certo? Então aqui primeiro eu coloquei comemorar os 15 anos e a foto, ó, eu coloquei depois de ter conquistado esse plano. E em cada uma delas eu faço um detalhezinho com essas florzinhas, coloco uma palavra aqui embaixo de incentivo, uma palavra bíblica. Então quer dizer, não necessariamente você precisa fazer uma capa, você vai montar da maneira que você achar legal, que você quiser. Você vai fazer um caderno, né? A intenção é você colocar ali todos os seus sonhos, seus planos, né? A gente sabe que o futuro a Deus pertence. Não estou colocando aqui para vocês religião nenhuma, né? Eu só quero que vocês se motivem a sonhar, né? A planejar. E essa foi uma forma que eu encontrei de fazer isso. Então eu me motivo a cada final de ano a colocar no livro os meus sonhos e planos. E eu acho isso muito válido. Então se você também tem esse interesse, aqui eu vou dar uma dica
de como eu fiz essa capinha para te incentivar. Mas você pode pegar um caderno, você pode pegar umas folhas e grampear, né? Essas fotos você pode colocar antes. Vamos que você queira um carro, um determinado carro. Você pode até fazer primeiro colocando a foto daquele carro, tá? E depois então colocar como conquistado. Eu faço ao contrário. Eu então escrevo o sonho, o plano e no decorrer do tempo eu então coloco lá a foto como conquistado. Um exemplo é o sonho que eu iniciei em 2011, nesse caderno aqui, ó. A primeira folha, se vocês observarem, tá escrito aqui, ó, 2011, que foi quando eu comecei. Esse caderno foi um caderno até de uma empresa que veio, que alguém me deu, e eu coloquei aqui, tá? Meu primeiro sonho, fazer uma viagem em família para os Estados Unidos. Gente, 2011, até hoje eu não fiz, tá certo? Porém, meu marido fez a viagem e a gente não deixou de colocar no caderno como uma conquista dele. Já era algo que ele desejava fazer, não aconteceu em família, mas aconteceu para ele. E aí a gente então colocou primeira viagem internacional do Jairo. Coloquei os tickets de embarque e uma foto dele lá nos Estados Unidos, no Central Park. Então, a intenção do livro é os planos que você, no decorrer do ano, vai conquistando, vai colocando. Ao final do ano, a gente então agradece, né? Coloca aqui o agradecimento por aqueles sonhos que foram realizados e até mesmo pelos que não foram, porque ainda não chegou o momento, tá? Outro sonho que era da Sara e da Sabrina era a reforma do quarto. Então, a gente colocou aqui a fotinho da reforma do quarto delas. Esses são exemplos, né? Cada sonhos e planos é bem individual. É claro que eu estou expondo os meus aqui como forma de motivação para vocês. Não tenho problema nenhum em fazer isso. Mas cada um vai fazer o seu e eu espero que vocês gostem aí da forma como eu fiz essa capinha do meu caderno, né? No caso, que ela é de tecido. Ó, vou mostrar aqui. Ela tá no vídeo, né? Mas, ó, ela é de tecido, frente e verso, com as abinhas para colocar. Então, você vai precisar do fichário ou caderno que você vai querer fazer a capa. Os tecidos, no caso aqui eu vou usar 2 tecidos, porque ele vai ter frente e verso. Tesoura. Fita métrica. Manta acrílica. Cola pano. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é medir o meu fichário, meu caderno, o que eu for fazer a capa, tá? Eu sei que ele tem de largura, meu fichário tem 50 centímetros, medindo toda a extensão. 50 centímetros, de altura ele tem 18. O que eu vou considerar? 3 centímetros em cada extensão aqui. Então, eu vou considerar 3 centímetros na altura, onde 18 vai pular para 21. E na minha extensão tem 50, eu vou considerar 53, tá? Então, 21 por 53. Essa vai ter que ser a minha medida do tecido, certo? Então, para adiantar, coloquei um tecido sobre o outro. O ideal é que você tenha uns alfinetes, tá? Vou lá buscar pra gente colocar aqui. E aqui dentro eu considero o quê? Essa medida aqui, olha. 22,
tá? Porque é da onde faz a dobrinha aqui do caderno ou daqui do que eu tô utilizando. 22. Então, aquela vira que vem da capa, eu vou considerar o quê? 22 e vou partir ao meio. Então, eu vou cortar um tecido com 22 centímetros, tá? Primeiro, eu vou cortar, então, a parte do meu fichário. Então, eu disse pra vocês que é 3 centímetros na altura e na largura. Na altura, eu vou deixar 1,5 aqui, ó, e 1,5 aqui, tá? Ok? Então, agora eu vou cortar o tecido. O que eu vou fazer agora? Colocar a manta acrílica pra gente poder cortar. A manta acrílica tem que estar no mesmo tamanho do tecido, tá? Que é pra ficar aquela capinha fofinha. Então, aqui, eu vou colocar direitinho aqui. Vou prender com o alfinete, pra na hora de cortar sair direitinho. Já cortado, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito do tecido e vai chegar o momento, então, de fazer a costura ou a cola, que é o que eu vou utilizar aqui, tá? Então, eu vou fazer exatamente isso. A minha capa é essa daqui, é esse tecido. Coloco ele sobre a manta acrílica, ok? E vai vir o meu fundo, no caso, em cima, direito com direito, porque esse aqui é o avesso do tecido, certo? Esse aqui é o do avesso, esse é o direito, então, eu vou colocar direito com direito. Porém, antes disso, eu tenho que fazer as abinhas, né, que eu falei. Medindo 22 centímetros, a gente vai pegar, escolher o tecido que quer que seja a abinha. Ok? Vou virar aqui, que essa vai ser a minha medida, e vou fazer o quê? Vou deixar a abertura para o lado de cá, para onde estarão todas as aberturas. Venho com o tecido, que é o meu forro, e vou colocar aqui em cima, tá? Vou fazer tudo isso aqui, eu vou colar tudo isso, não, esse seria o momento de passar a costura, tá? Tanto de um lado tá a minha dobrinha, como do outro também. Vai ficar assim. Aqui a gente pode passar também, eu vou dar uma passadinha, tá? Vai vir aqui, vira as partes que estão abrindo pra cá, viro pra cá e ponho o tecido por cima. Então, esse é o momento de costurar e de colar, tá bom? Então, eu vou lá e já volto com ele prontinho. Gente, então, olha, já não colei, tá? Fui lá na minha mãe, que ela tem máquina, e passei a costura pra não ficar tão longo aí o vídeo e vocês não conseguirem ver. O que eu vou fazer agora? Vou desvirar. Na verdade, aqui eu já vou dar um piquezinho aqui, ó, pra não ficar, ó, eu tiro essas pontinhas aqui, pra não ficar grosseiro na hora de virar.
não deixando passar da costura, claro, né? Ou da cola quando você colou, tá bom? Aí eu vou vir aqui e vou desvirar. Isso. Ah, mas não é essa sua frente? É. Aí a gente vem aqui e coloca pra cá, pra entrar aqui. Vem aqui e arruma direitinho o canto. Faz a mesma coisa aqui, olha. Ó. Dá uma arrumadinha no canto. Dá uma arrumadinha no canto. O que eu vou fazer agora? Vou passar novamente, pra ele ficar bem certinho. E aqui foi onde, então, eu precisei deixar aberto pra poder desvirar. Vou fazer o acabamento, tá? Aí aqui eu vou fazer com a cola mesmo, porque aí é bem rapidinho, tá bom? Já volto aí com vocês. Gente, já passei, tá? Olha só. Já colei a parte que tava aqui aberta. Agora eu vou vir com o meu caderno, né? Se é o caderno que vocês vão fazer. E vou colocar aqui. Olha só. Que graça, gente. Muito fofo. O que eu fiz? Tem uma florzinha dessa de... serve tanto para colocar no cabelo, como para colocar de broche. Aí eu vi ali, eu falei, eu vou colocar essa florzinha aqui. Então, deu um charme a mais aí no meu caderno. Vocês podem incrementar com outras coisas, tá? E agora, vai chegar o momento que eu vou, então, vou deixar ele de ladinho e vou falar como que eu fiz as folhinhas de dentro. São essas daqui, olha. Fiz esse já para 2017, né? Então, imprimi uma imagem, coloquei o ano, cortei o resto das folhas aqui, ó. Já fiz a perfuração de acordo com a minha medida lá, mas isso no caso do... como que é mesmo o nome? Do fichário, tá? Mas você pode decorar da forma como você quiser. Então, a minha sugestão aqui tem esse furador, que ele é de florzinha. Então, eu posso vir aqui na folha, fazer umas florzinhas para decorar, olha. Isso vai da criatividade de cada um, tá, gente? E é isso aí, gente. Eu quero já agradecer, tá? Por vocês estarem, né, me acompanhando até aqui. Deixem seus comentários, suas sugestões de vídeos. E não esquece de dar aquele joinha se você gostou. Compartilha com os amigos e parentes para que alcance mais pessoas, né, com as minhas dicas. E também, nós estamos aí quase no final do ano, começa a fazer seus planos, né? Começa a sonhar. Vida é isso, gente, é você sonhar e planejar. E espero que os seus sonhos, seus planos se concretizem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá bom? Aqui. Tá me atrapalhando. Tá bom, então, breca. Vou ter que parar.